Eclesiastes capítulo 10, versículo 4. No meio da Bíblia é Salmos, depois Provérbios, depois Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 10, versículo 4. Eclesiastes 10, versículo 4. Diz assim: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixe o teu lugar. O nosso lugar é na palavra de Deus. Vamos relembrar o Salmo 91, pessoal. Aquele habita, aquele que mora no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita na palavra de Deus. O diabo faz de tudo para tirar você da palavra. A palavra também é o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Ele não deixou opção. Ele disse: não, o artigo é definido. O aqui não é a vogal, é o artigo definido. Então não existe outro caminho. O diabo tenta tirar você do caminho. O diabo tenta tirar você da palavra de Deus. Como? Às vezes ele cria alguém em situações, uma pessoa te ofende, uma pessoa te xinga, uma pessoa te calunia, uma coisa importante. O que você faz? Se manter na palavra de Deus. O nosso lugar é na palavra de Deus. Vamos ver lá, 1 de Pedro 2:23, quando eu falei agora sobre isso. Ele diz assim: o qual, quando o injuriava, não. Então, quando o injuriavam, ele não injuriava. Ou seja, quando ele era xingado, ele não xingava. E às vezes a pessoa sai. É um homem de Deus, é uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus, mas está saindo do seu lugar. Quando ele é provocado. O diabo sabe então que ele é pavio curto, que ele é explosivo, que ele ainda não tem o domínio próprio. Então ele cria uma situação para você sair da palavra. Não sai da palavra. O seu lugar é na palavra de Deus. Quando ele falou, quando ele não injuriava, nós temos que agir da mesma maneira. Na carta de Paulo aos Filipenses 2:5, a Bíblia diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E a linguagem de hoje diz atitude. Então nós temos aquela tradução que ele fala assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, quando eu sou injuriado, quando eu sou xingado, quando eu sou ofendido, eu não tenho que ofender as pessoas. Mas você vê isso constantemente no chamado meio, vamos dizer, evangélico. Talvez isso está acontecendo com você no seu local de trabalho. Você está sendo provocado por uma pessoa: pastor Jaime, então eu não tenho entenda, nervo de aço, eu não tenho sangue de barata. Não, você tem o sangue de Jesus. Você tem o Espírito de Deus que lhe dá domínio próprio. O diabo quer que você saia da palavra. Imagine, pregador, constantemente nós somos ofendidos, constantemente nós somos xingados. Se tiver que processar todo mundo que me xinga, eu vou estar abrindo não sei quantos processos aí, não é verdade? O que eu tenho que fazer? Orar pelas pessoas. Como Jesus vai: o meu lugar é na palavra de Deus. O seu lugar é na palavra de Deus. Ele diz: amai os vossos inimigos. Mateus 5:44. Orai pelos que vos perseguem e vos maltratam. Então, está bem claro, não saia da palavra de Deus. O diabo faz de tudo para tirar você do esconderijo do Altíssimo. E quando ele tira você do esconderijo do Altíssimo, aí a praga chega à sua tenda. Porque andando com ele, você pode ter lutas, mas ele está contigo. Ele diz: estarei com ele na angústia. Quer dizer, Deus vai estar com você na luta, na adversidade. Isso é muito importante você entender. Vamos voltar ao Salmo 91, no versículo 14, né? Salmo 91:14. E ele diz: porque a mim se apegou com amor. O que é se apegar com amor? Vamos lembrar: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que? João 14:21. João 14:23, Jesus respondeu-lhe e disse-lhes, e disse, né? Olha o que ele falou: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, quem se apega com amor, guarda os mandamentos, guarda a palavra. Quando eu sou ofendido, quando eu sou xingado, eu tenho que guardar o que ele mandou eu fazer. Eu tenho que então amar aquela pessoa, amar o bem dela, devorar por ela, devo interceder por ela e não cair no laço
do passarinheiro. Que muita gente cai. Por quê? Porque ele sai do esconderijo do Altíssimo. Quando você sai do esconderijo do Altíssimo, você cai no laço do passarinheiro. Quando você cai, a peste perniciosa alcança você. Com ele você pode ter lutas, mas olha o que ele vai falar, ainda o versículo 14, que ele diz assim: também o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Claro, se nós perguntarmos de uma maneira genérica assim, qual é o nome do Senhor, todo mundo responderá Jesus. Mas nós, quem frequenta a igreja, que conhece bem o Apocalipse 19:13. Vamos sair, vamos voltar depois no Salmo 91. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então, quem conhece a palavra de Deus, ele respeita a palavra de Deus. Quem conhece a palavra de Deus, ele segue a palavra de Deus. Aquele que conhece a palavra de Deus, ele permanece na palavra de Deus, mesmo quando ele entende que o diabo quer tirá-lo do esconderijo do Altíssimo. Quando só assim o diabo poderá atingi-lo. O missionário R.R. Soares, uma vez ele pregando João 14:6, são mensagens que marcam você e você guarda com você. Ele disse, Jesus disse, eu sou o caminho. Então não tem outro caminho. Quando você sai do caminho da palavra, você tropeça. Você é vulnerável, entenda bem, às coisas do inimigo. Quando você está com ele, você pode ter luta, você pode ser atacado, mas você não temerá. É bem diferente isso. Aí ele vai falar uma que eu vou para outra parte já. Olha o que ele vai dizer para nós. Fatos é não concordar com os fatos. Os fatos dizem, estou doente, mas a palavra diz, pelas feridas de Jesus fomos sarados. E o que eu faço? Eu repreendo os fatos, eu combato os fatos, está amaldiçoado em nome de Jesus. Por quê? Aí eu invoco a palavra, porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Ele me invocará e diz assim, eu lhe responderei. Estarei com ele quando? Na angústia. Entenda como luta. Então você vai ter luta, mas ele vai estar contigo. Veja a diferença. Segundo livro de Crônicas, capítulo 12. Sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Isso aqui é uma coisa tão profunda que nós devemos de aprender. Por favor, não é dor de cotovelo, não é ciúme, não é revolta, tristeza, não. Mas eu fico olhando, tem pessoa que cai no laço do diabo. O cara vem para a igreja arrasado na vida, às vezes com crise de ansiedade, crise de pânico, cheio de perturbação, como eu, Jaime de Amorim Campos. Entenda bem, é liberto. Depois deixei assim, não, mas agora eu estou no nível mais alto. Eu preciso de pessoas do meu nível. Primeiro que o meu, coitado. Né? Mas tem gente assim. O missionário dá um testemunho de uma senhora, e essa senhora hoje está na região de Varginha, entenda? Mas ela é do Rio de Janeiro. E ela era uma empresária do ramo gráfico. E ela, apesar de ser uma empresária e tudo, era muito perturbada. Segunda-feira é acender vela para as almas. Terça-feira é para portão de cemitério fazer despacho de feitiçaria para as encruzilhadas. E ela então foi levada, foi na igreja. Chegou lá, manifestou demônio, o demônio foi expulso e tudo. E ela amou Jesus, agarrou-se com Jesus. Ela tinha um sócio que era evangélico, de igreja tradicional. E ele foi na igreja com ela. Depois do culto, é assim, olha o trabalho bonito deles, é muito bonito. É assim, mas só que não é para pessoas do nosso nível. Eu queria te levar na minha igreja. Ah, você tem que ver. Aí, pessoal, aí não lembro de todo o testemunho. A pessoa vê, tem um coral bonito, tem orquestra, tem o piano de cauda, nossa igreja de mármore, não sei o quê, não sei mais o quê, tem estacionamento, tem lanchonete, tem que ver, tem tudo, tem nossa. Ela colocou a mão na cintura, olhou, você não tem vergonha na cara, não? Que isso? Você sabe que toda segunda-feira eu acendia a vela para as almas, que eu não usava vermelho por causa disso, eu não usava azul por causa disso, tinha o dia de usar a roupa de acordo com a minha entidade. Você nunca me convidou para ir na igreja, você sabia que eu era. Agora o missionário ora por mim, os pastores tiram o demônio da minha vida e você diz que ali não é o meu lugar? Mas tem gente que faz isso. Mas, por favor, o que eu falei, de maneira alguma será dor de cotovelo. As pessoas não entendem
que ela não é que ela está pecando, mas o missionário deu um exemplo. A pessoa ganha, você teria ganhado 1000 pessoas, você ganhou só 100. Ganhou, mas e as 900 que você deixou de ganhar porque você saiu do seu lugar? Quer dizer, onde Deus estava trabalhando com você. O diabo é astuto, e ele não aparece de chifre dizendo, eu sou o diabo. T.L. Osborne escreveu no livro chamado Impacto. Alguém já leu esse livro? Quem não leu, leia. Ele fala da reunião do inferno. Quando o diabo não consegue destruir uma pessoa, ele tenta tirar apenas a pessoa do plano de Deus. E a pessoa não está pecando, não está errada, mas não está no plano de Deus. Veja o Abraão, quando ele teve filho com Agar, era uma coisa comum entre eles lá, mas não era plano de Deus. Aquilo atrapalhou o plano de Deus, nós atrapalhamos. Quantas pessoas fazem isso? Elas atrapalham o plano de Deus, e o Robão fez isso. O Robão, o filho de Salomão, o neto de Davi, confirmado o reino, ele deixou a lei do Senhor. Não, tem coisa que eu não concordo. O que eu mais ouço na vida é isso aí. Quando o camarada quer pegar o seu boné, né? Ele não, tem coisa que eu não concordo. Eu cansei de ouvir isso aí. Irmão, quando você não concorda com algo, fala com Jesus, que ele é o dono da obra. Ele é o Senhor do céu. Não fica semeando contento entre os irmãos. Não fica, você vai prestar conta, porque Deus abomina isso aí. Quando você nasce, você dobra os joelhos e ora, busca a Deus. Mas veja que palavra forte agora. Pelo que sucedeu no ano quinto do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros, e entre aquele que está no esconderijo do Altíssimo e o que não está, o que serve e o que não serve. Diz 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Ele pegou o reino do seu pai Acasias, que não foi um grande rei. O pai dele cometeu uma loucura. Um dia ele se encontrou com o rei da Síria, e ele viu um altar lá em Damasco, achou um altar bonito, fazendo uma média, uma politicagem. Majestade, que altar bonito, hein? O senhor não tem uma cópia desse, não? Uma planta desse? Eu tenho sim. Chegou o mensageiro, vai na frente, prepara lá, diga para o sacerdote que quando eu chegar lá, eu já quero esse altar pronto. Sabe o que ele fez? Tirou o altar do Senhor e colocou o altar de Damasco, que era profano. Então ele foi mal. O Ezequias, quando assumiu o reino, ele tirou todo o erro do reino, tirou tudo aquilo que não estava de acordo com a palavra, ensinou o povo a amar a Deus. Se você ler os capítulos 29, 30, 31, nos dias de Ezequias o povo prosperou, o povo cresceu. Ele ensinou o povo a ser fiel a Deus, a amar a Deus. Apesar disso, no capítulo 32, o que diz para nós? Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Jerusalém e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las. Quer dizer, apesar de você estar no esconderijo do Altíssimo, você pode ter lutas, mas só que você tem uma convicção: Deus está comigo. Quer dizer, você sabe que não está sozinho, estarei com ele na angústia. E o Ezequiel sabia que Deus estava com ele. Mas eu quero mostrar aqui a diferença. Vamos verificar novamente. Capítulo 12, versículo 4. Veja comigo. 12, 4. E tomou as cidades fortes que Judá tinha. E tomou as cidades fortes que Judá tinha. Vamos de novo, 32, 1. Diz: então, e depois dessas coisas, dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las. Viu a diferença? Malaquias fala a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Pegando agora como analogia, comparação, a mensagem que eu dei, a diferença entre aquele que está no esconderijo do Altíssimo e aquele que está fora do esconderijo do Altíssimo. O inimigo veio e tomou. Agora não. Agora ele tentou, mas não conseguiu. Por quê? Porque Ezequias invocou o Senhor. Olha o que diz o versículo de número 7. Olha o que ele fala para o povo dele.
O que ele falou para esforçai-vos e tem de bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Por quê? Há um maior conosco do que com ele. Quer dizer, andando com ele você pode ter luta, mas você não está sozinho. Estarei com ele na angústia, porque ele não saiu do lugar dele. Não saia. E se você saiu, volte. Tem muita gente, eu estava ouvindo a palavra de Billy Graham, que ele deu uma mensagem que ele disse que ele nunca achou que aquela palavra seria evangelística, mas eu peguei só esse versículo aqui do 102, Salmo 102, 6. Tem muita gente que está como pelicano no deserto. O que ele fala lá? Sou semelhante ao pelicano no deserto. O pelicano é uma ave aquática, ou seja, ele vive nas águas, junto às águas, mas olha onde ele está, no deserto. Irmão, volta para as águas. Sai do deserto, porque se você está sozinho no deserto, você pode andar, mas com Deus. Como andou o povo de Israel no deserto com Deus. Como Jesus foi tentado, mas estava com Deus. Então ande com Deus, que você pode até passar pelo deserto, mas Ele estará contigo. Essa é a diferença. Então, qual é a nossa mensagem? O nosso lugar é o esconderijo do Altíssimo. O nosso lugar é na palavra de Deus. Não caia nas ciladas do diabo. Ele está provocando você. É como, mas vamos fazer uma linguagem bem popular, né? Bem, vamos dizer assim, simplona. É o rapaz que não vê a moça bonita, piscou o olho para ele. O que o diabo quer? Tirar você do esconderijo? Você não é um homem casado, rapaz? Você acha que você é o bonitão da parada? Você acha que é o lindão? Não, irmão, você está caindo na cilada do diabo, irmão. Assim como o outro está caindo na cilada, que o diabo usa uma pessoa para provocá-lo, para xingá-lo. Às vezes acontece, a pessoa olha para você assim, não vou com a tua cara. Não é ele, não, é o diabo. Eu não gosto de você, não é você que não gosta, é o seu pai que não gosta. Porque o pai dele é o diabo, irmão. Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Deus fale mais contigo. Amigo, não saia do seu lugar. O meu lugar, o seu lugar, o nosso lugar é na palavra de Deus. Mas daqui a pouco eu vou trazer um caso que aconteceu no passado, quando nós passamos lutas, passamos adversidades e às vezes passamos e nós acabamos deixando o esconderijo do Altíssimo. Não deixe, não saia de maneira alguma, tá bom? Agora vamos voltar para a palavra. Então, não saia do seu lugar. Eles saíram. Ele saiu e levou a família com ele. Quem, pastor Jaime? Livro de Ruth, capítulo 1. Um homem chamado Elimeleque. Ruth é antes de Samuel. Ruth, capítulo 1. Não saia do seu lugar. E a pessoa sai nos momentos difíceis. E sucedeu que nos dias que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Todo mundo tem momentos difíceis na vida. Ele disse: olha, eu tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições. E às vezes vem uma aflição e a pessoa toma decisão sem consultar Deus. Ela toma decisão na vida sem falar com Deus. Havia também uma fome nos dias da peregrinação de Abraão, e ele desceu ao Egito. Deus não mandou ele descer no Egito. Ele não consultou a Deus. Ele quase que perdeu a mulher. O negócio foi sério. E Deus guardou e tudo, mas quando ele saiu de lá, ele saiu com serva. O faraó deu até presente para ele. E tinha uma serva egípcia, depois tem o problema. Mas estudo para outro dia. Vamos ficar focando só nesse homem só. Belém de Judá. Nós aprendemos que Belém quer dizer casa de pão. Quer dizer, às vezes até na casa de pão falta pão. Até na casa, o pessoal dizia, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Na casa do ferreiro não tem um espeto, o espeto é de pau, às vezes funciona. Então todo mundo tem lutas, tem momentos difíceis. E ele foi para Moabe, um lugar, um país de origem pecaminosa, que foi uma filha de Ló com o próprio Ló. Numa coisa delas, numa ideia devassa que elas tiveram. E ele foi para lá. E era o nome desse homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Ali diz, onde eles foram lá, gostaram, viram coisa. Nós não devíamos nem ir, mas eles foram e ficaram. E achando que não tem problema algum.
Sabia que tem gente assim? Não, a Bíblia diz: salário do pecado é a morte. Quem está fora, não se a morte o pegar naquele jeito, ele vai ter a morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Porque no momento em que você morrer, do jeito que você morrer, você vai ficar. A Bíblia é clara: depois da morte, ao homem foi dado o direito de morrer somente uma vez. Vindo depois da morte, o juízo. Não tem jeito, acabou aí. Muita gente fica protelando a volta dele para Belém de Judá. Muita gente fica protelando a reconciliação dele com Deus. Ele sabe que está no vermelho, mas um dia eu vou colocar minha casa em ordem. Não. A Bíblia diz: se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. E às vezes a pessoa ouve a voz de Deus e não volta. Ele foi no lugar que ele não deveria ter ido. Pior do que isso, ele ficou ali. Sabe o que aconteceu com ele? Está aqui. A Bíblia diz: e morreu Elimeleque. Vai chegar aí. Morrer, não estou falando só da morte física, é principalmente a morte espiritual. Morrer todo vai, puxa, eu tenho prazer de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas o caso é a morte espiritual. No momento que você cair, você vai ficar daquele estado. Quem vai te buscar? Vai ser os anjos de Deus? Ou você vai para a eternidade? Como o missionário diz: você vai subir um andar ou vai descer um andar? Se prepare para encontrar o teu Criador. Não protele, não deixe para amanhã. Não. A Bíblia diz: se hoje ouvirem a sua voz, quer dizer, não é amanhã, é hoje. Tem uma coisa para acertar, acerta. Tem alguma para acertar com o seu cônjuge, acerte. Tem alguma para acertar, entenda bem, no seu local de trabalho, acerte. Na igreja, acerte. Porque a morte vai chegar aí. E esse homem, então, a morte chegou para ele. A morte o encontrou aonde? Fora de Belém de Judá. A morte vai encontrar muita gente fora da igreja, fora do altar, fora da congregação, fora da comunhão. Mas por quê? Porque eu estava num momento difícil, sabe? Meu marido não me dava muita atenção, minha esposa, o meu patrão não me pagava o que eu tinha, eu não sou bobo. Foi bobo, está indo para o inferno. A Bíblia diz: os roubadores não entrarão no reino dos céus. E a pessoa às vezes faz isso. Não pode. Mas aí que vem a mensagem de hoje. Qual, pastor? Essa que eu vou dar agora para você. E marido de Elimeleque, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, o que Moisés tinha dito para não fazerem, que os moabitas não entrariam na congregação do Senhor. Mas eles fizeram. Às vezes a pessoa sabe o que diz a palavra de Deus, mas ela vai e despreza a palavra de Deus. Eu ficava olhando, por exemplo, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, do versículo 8 em diante, quando o Saul ofereceu o sacrifício no lugar do sacerdote. E o Samuel falou uma coisa muito forte. Ele disse assim: você não guardou o mandamento que o Senhor teu Deus te dera. Então ele tinha o mandamento. Ele sabia o que Deus falava a respeito daquele assunto, mas ele desprezou. Ele falou para o Samuel: mas você não veio nos dias aprazados. Não pratica o erro por causa do erro dos outros. Coloque isso no seu coração. Quem errou foi a outra parte, não foi você. Não tem esse negócio: porque ele errou, eu vou errar também. Porque ela errou, eu vou errar também. Não. A alma que pecar, essa morrerá. E eles acharam que não tinha problema algum. No livro de Números, um pouquinho atrás, no capítulo 32, o Senhor Deus vai falar uma coisa para nós. Só você voltar um pouquinho só. Versículo 23. E se não fizertes assim, eis que pecaste contra o Senhor. Eles não fizeram conforme a palavra ordenava. Tomaram para si mulheres moabitas. Saul não fez como a palavra ordenara: não ofereça o sacrifício no lugar do sacerdote. Mas achando que não é nada, tem gente que acha que não é nada demais. Pecar não é apenas colocar um cigarro de maconha na boca, um exemplo. Ou xingar um palavrão. Pecado é toda desobediência à palavra de Deus. Veja o que está dizendo: se não fizer assim, eis que pecaste com o Senhor. Quando eu não faço o que está na palavra, quando eu faço fora da palavra, estou pecando. Verdade. A Bíblia diz que tudo aquilo que não é de fé é pecado. Quer dizer, aquilo que não vem dirigido por Deus. A pessoa fala: Jaime, você não sei o que, esse amigo, eu não tenho fé para isso. Se eu não tenho fé, se eu fizer sem fé, o quê? Pecado, então. Pode não ser, mas pode ter fé, eu não tenho. Então a pessoa, às vezes, ela não olha para a palavra de Deus. Eles não fizeram, não acharam.
Aí volta lá, já basta para nós. Aí ele diz isso aqui, né? O pecado achou ele, encontrou, vai encontrá-lo. Encontrou os dois? Encontrou. Passaram-se muito tempo. E morreu Elimeleque, ficou assim. E diz assim: os quais tomaram para si, versículo 4, diz Ruth 1, mulheres moabitas, o nome de uma era Orfa, o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. É o que a pessoa acha que não tem problema. Pastor Jaime, eu estou na situação há muito tempo, mas uma hora a morte vai chegar, irmão. O caso é a morte encontrar você no pecado. Não é a morte chegar, porque eu posso ser pregador. A Bíblia diz que toda a justiça do homem não apaga a sua iniquidade. Se você ler Ezequiel 18, arrepia, hein? Ele diz toda a justiça do homem, toda. Não adianta, mas pastor Deus, eu pregava quarta-feira 6 vezes, Senhor. Senhor, eu fazia toda quarta-feira, eu fazia jejum, Senhor. Na sexta-feira, Senhor, eu pregava 6 vezes. Senhor, eu não faltei um domingo lá. Senhor, mais de 40 anos de ministério, só teve um domingo que eu não fui, que eu estava no hospital. E o outro domingo que eu fiquei no hospital com um irmão. Fora disso, eu nunca tive um domingo fora da igreja em 40 e tantos anos. Senhor, eu não ia na praia com meus filhos, eu não tenho foto na praia, eu só tirei uma vez só que eu fui. Não vai valer, irmão. Toda a justiça do homem não apaga a sua iniquidade. E a pessoa está no erro, tem que acertar, porque se você morrer no erro, você vai para o beleléu. Como missionário, você não vai subir, você vai descer. Não será usando de Deus, entende? Ontem, para quem nós estamos lá na frente, dia 4, nós estamos no dia 4, na madrugada do domingo, mas nós estamos aqui ainda no dia 27, 26. Ontem fez 2 anos que minha mãe foi para a glória. No dia que ela foi, eu estava do lado dela. Eu não digo para você que eu vi os anjos de Deus, não, mas como se eu tivesse visto ali. Eu vi, não dei um grito. Mãe, enfermeira, médico. Não. Chamei a enfermeira até no centro. Vem cá. E ela veio. Eu acho que ela já foi. E já foi mesmo. Fechou o box lá, mandou fazer, despediu, fiz ali, ela falou, eu respeito esse momento. Eu disse, não, tá bom. Fiz um vídeo com os irmãos não atenderam, era 5 horas da manhã, então eu gravei um vídeo e mandei para ela. Mamãe tá na glória agora. Cantei um hino ali, céu, lindo céu, meu Deus, aqui tá minha mãe, mas ela já tá com o Senhor no céu. Esse dia vai chegar, hein? Chegou para os dois. Chegou, pode ter certeza que chega. Ninguém vai ficar para a semente, a não ser que Jesus volte antes. A Bíblia não fala de outros arrebatamentos, fala das 2 testemunhas, mas não é nenhum de nós. Vai chegar, meu irmão. Todos nós vamos enfrentar aquele pacote lá de madeira lá. Pastor, que mensagem fúnebre. Não, meu irmão, não fuja não. Não fuja da realidade. A morte é tão certa para todo aquele que nasceu, vai morrer. Uns vão cedo, outros vão mais. Eu nunca, na minha adolescência, na minha mocidade principalmente, quando eu estava, nunca pensei que eu ia chegar aos 66, entenda. Eu até brinco com o pessoal que quando eu já era pregador, já crente, quando vinha uma tentação de doença, vai estar amarrado o diabo. Não adianta, eu tenho o mínimo 70, 80. 70 eu já estou chegando. Acho que eu tenho que mudar a oração. Você tem 20? Não tenho. Eu vejo muita gente falando assim, não, eu vou chegar aos 100, né? Tinha até uma musiquinha do aniversário, faço votos que chegue ao centenário, né? Tinha uma música assim, o pessoal só sabe cantar o parabéns pra você, né? Mas tinha outra, chegou a hora de apagar a velhinha. Vai chegar uma hora de apagar a velhinha e o velhinho também, irmão. Uma hora nós vamos apagar, meu irmão. O bom é que você esteja em Belém de Judá. O bom é que você esteja nos esconderijos do Altíssimo. Quando ela chegar aqui é a morte, você não vai vê-la. Não. A Bíblia diz que não veremos nem a morte nem o inferno. Quando fechar os olhos, você já vai ver a glória de Deus. Você vai ver como foi lindo andar com Jesus, irmão. Tem que fazer como menor, que andou com o Senhor e o Senhor para si o tomou. Entenda? Você não vai ter medo quando chegar aquele momento. Verdade? Um dia uma senhora, esposa de um pastor, ele faleceu na época da Covid, e ela disse, pastor Jaime, eu não entendi. O meu marido médico disse assim, senhora, eu não entendo, ele estava lutando tanto, mas eu acho que ele não luta, de repente ele desistiu de lutar. E ela falou, doutor, ele viu a glória.
E quem vê a glória de Deus não quer ficar aqui. Paulo foi o homem que foi arrebatado ao terceiro céu, leia depois, segundo aos Coríntios 12. Ele disse que viu coisas que eram inefáveis. O que é isso? Ele não tinha palavras para descrever o que ele viu. Por isso que Paulo diz, pessoal, que vontade que eu tenho de ir embora, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Paulo tinha uma convicção que algo melhor estava aguardando ele. Nós temos que ter essa convicção que depois da morte algo melhor está nos alcançando, esperando por nós. Porque depois da morte vem o juízo, e nós somos ali, entenda bem, inocentados pelo sangue de Jesus. Por isso que não temos que esperar a morte, temos que andar na presença, andar com Deus como Enoque andou. Eles estavam fora, muita gente está fora do esconderijo do Altíssimo, mas por quê? Um momento de raiva, de ódio ou uma tentação financeira. Veja um homem chamado Demas, andava, mas amou o presente século. Vem, a Bíblia diz, que eu estava até dando a tradução, ela de 1 Coríntios 15:33, que diz que as más conversações corrompem o bom costume. Eu estava vendo uma tradução que diz assim, as más companhias. Aí eu lembrei dos antigos, né? Mamãe dizia sempre isso, o quê? Me diga quem tu andas. Porque você não consegue ter comunhão com a pessoa, entenda bem, que tem mentirinha. Imagine 2 homens, você é um homem de Deus. Aí tem um cara, um colega, sempre passa uma moça, rapaz, que não sei o quê. Pô, amigo, para com isso. Você vai continuar andando com ele? Não dá. A conversa dele é diferente da sua. São mundos diferentes. É seu colega de trabalho, mas não dá para andar contigo. Não dá. Ou então o cara que está sempre falando mal da vida dos outros. Pô, amigo, você não conhece a Bíblia? Para você não difamar o próximo às escondidas, no Salmo 101, não faz isso não, vamos orar por ele. Mas não, você ouve, não ouve. Cuidado. Eles pensaram, passaram-se 10 anos, não tem problema nenhum, viu? Ô Malom, Quilion, ai, o pessoal diz que nós não podemos casar com Moabita. Rapaz, estou muito feliz com a Ruth, estou muito feliz com a Orfa também, mas não estavam com Deus. Não estavam andando com ele, andaram fora da presença de Deus, andaram fora de Belém de Judá. E morreram também ambos, Malom e Quilion. A morte chegou. Passaram 10 anos, não tem problema nenhum. Tem. Pecado não prescreve, irmão. Amigo, é coisa séria, pecado não prescreve. Se eu tenho um adultério para confessar, eu tenho que confessar, irmão. Se eu tenho uma desonra, eu tenho. Ele vai aparecer, irmão. A não ser que a pessoa confesse, aí apaga tudo. Sem confissão não existe, entenda bem, perdão. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Se arrependa, quer dizer, arrependimento é mudança. Deus não devia ter feito isso, mas tem que confessar. Crer no Evangelho, crer na misericórdia de Deus. Como Davi não ficou enrolando o Natan, não, pequei sim, sou eu mesmo. Quando Davi disse, você é esse homem, quando Natan falou para o Davi, o Saul tentou enrolar. Para com o enroleixo, irmão. Eu conheço meus pecados, Davi diz, Salmo 51:3. Ele diz, eu conheço as minhas transgressões. Verdade. Eu brinco com o pessoal, você fica assim, você é um pingu. Depois que você aceitou, você tomou uma pinga alguma vez? Se eu ficar assim, peraí, irmão. Tomei, irmão. Se foi. Não, você sabe, apesar de ter mais de 40 anos, entenda bem, eu sei que eu nunca tomei uma pinga, irmão. Nunca cheguei no bar assim, escondido, ali para um lado, ali para o outro. Botei um bonezinho, né? Não, pastor Jaime, que foi um dia, sabe que foi? Eu fui comer uma feijoada, chegou, tinha uma caipirinha lá. Eu olhei para o lado, olhei do dia. Tomando isso, pode ser outra coisa, deu para entender? Às vezes você fala, chega assim para um homem de Deus, né? Um homem casado, por exemplo, o exemplo que você vai dar, tá vendo? Aqui o Fernandes Lima, casado com a dona Fran, quantos anos? 26 anos. Eu chego para ele, entenda bem, mas você tem que tomar cuidado para falar isso, né? Chega, Fernandes, olha para mim na minha cara e responde. Depois que você casou com a dona Fran, você deu um beijo numa outra senhora na boca? Aí ele fala, tá amarrado, nunca, né? Não. Mas se ele ficar assim, peraí. Mas às vezes você pode, sem querer, falar com um cara que teve uma queda. Aí qual é a dele? Assim, foi bom você falar, teve uma queda uma vez. Mas pronto, na verdade, o bom é que não tenha, não é? Por isso que tem que tomar cuidado na hora de perguntar. Não. Mas Deus pode te usar, irmão. Pode te usar, porque não há nada oculto diante de Deus, né? Acaba o culto pensando assim, o pastor já quer falar contigo, hein?
Já que você falou aquilo ali, foi bom você falar aquilo ali que... Em verdade, vamos que tivesse acontecido um deslize, é hora da visitação, né? Ô Geazi, onde você foi? Geazi era auxiliar de Eliseu, que foi atrás de Naamã para pegar o dinheirinho. E quando o profeta falou, onde você foi? Não, eu não fui em lugar nenhum, entendeu? Pega o dia da visitação. Hoje a palavra não é de condenação, é de salvação. E ele diz, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim essa mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Não sai do seu lugar, o pão vai chegar para você. É isso, eu vou continuar no próximo culto. O pão vai chegar para você, o pão vai aparecer. Não saia do seu lugar, não caia na cilada de um amigo que convida você, não, porque ali é um lugar melhor, não sei o que, não. O seu lugar, entenda bem, é na palavra de Deus. Nós temos que habitar no esconderijo do Altíssimo, temos que andar com o Senhor e andar em concordância com Ele, porque senão você não anda com Ele. Também não adianta dizer que está na igreja, mas não está andando em concordância. Aí você vai ver a glória de Deus. Fecha teus olhos. Pai, a tua palavra diz, se hoje ouvirem a tua voz, ouça, limpa o meu coração, Deus. Deus, eu deixei a mágoa entrar, deixei a revolta entrar, deixei, Deus, uma inquietação entrar, deixei o medo entrar. Quando a Bíblia diz, não temas, você está temendo. É muita coisa, tem para nós. Senhor, o Senhor está falando profundamente. Perdoe os nossos erros, nossas falhas, fale para Ele. Essa oração é personalíssima, essa você tem que fazer, essa eu não posso fazer no seu lugar. Você tem que pedir a misericórdia de Deus, o perdão de Deus agora. Peça que Deus vai te perdoar. Todos os seus pecados, Ele perdoa agora. Ele é Deus misericordioso, bondoso, maravilhoso é o nosso Deus, lindo é o nosso Deus. Oh, e Ele te abençoa agora. Obrigado, hein, Senhor, por tudo que o Senhor está nos dando agora. Agora, Senhor Jesus, eu estou pedindo que aquela unção esteja sobre todos. A tua palavra diz que pelas feridas de Jesus fomos sarados. Então seja anulada, Deus, qualquer enfermidade, qualquer anormalidade nesse corpo. Essa pessoa que está perdendo a visão por causa da catarata, do glaucoma, sequelas do remédio que ela toma, Deus, ela toma um anticoagulante e ela está perdendo a visão, está dando um derrame nas vistas. Deus, vem agora no nome de Jesus. Venha sobre a senhora que está com nódulo no seio, Deus. Venha sobre a menina, Deus, que foi diagnosticado cisto no ovário, tão nova, e ela terá que tirar um ovário, Deus. Vem agora, venha com teu poder de cura, de libertação, sobre a pessoa que tem epilepsia, Deus, que tem mal de Parkinson, Deus, essa pessoa que está com uma pressão na cabeça forte, essa pessoa que sofre com a pressão alta, essa pessoa que sofre com colesterol alto, Deus, essa pessoa, Deus, que está no caminho do infarto, do derrame, por causa das veias, das carótidas enfermas, inflamadas, calcificadas, vem agora. Venha, Deus, eu tenho orado pelo ombro, pelo braço, pela pessoa que tem tendinite, tem bursite, tem inflamação no tendão, tem rompimento do tendão, tem sequela da cirurgia. Aquela senhora fez uma cirurgia no seio, esvaziamento, Deus, nunca mais ela levantou o braço. Venha sobre a pessoa que está com hérnia de disco, está com o disco desgastado, com desgaste. Venha agora, venha na inflamação do ciático, Deus. Venha agora onde a pessoa tem bico de papagaio, desgaste na cabeça do fêmur. Essa pessoa que terá que colocar uma prótese, o joelho, Deus, está inchado. Vem agora. Esse homem que colocou uma prótese, mas ele tem sentido muita dor no local da cirurgia. Vem agora. Venha, venha, Deus, com o teu poder. Na perna inflamada, a varize inflamada, a trombose, sequelas, Senhor, da trombose, sequelas da vacina, sequelas da Covid. Está difícil, Deus, conviver com essa pessoa com a doença, mas o teu poder está passando sobre ela agora. O teu poder está se manifestando sobre ela agora. E agora eu levanto a voz e digo: doença, vai embora. O espírito de enfermidade, sai agora. Pega a sua dor, a sua doença, a sua infecção, a sua inflamação, a sua doença congênita, a sua doença autoimune, essa esclerose que está fazendo a pessoa perder os movimentos das pernas, fraqueza nas pernas, fraqueza nos braços. Em nome de Jesus, crise de depressão, crise de ansiedade, crise de pânico, perturbação na mente, conflito na mente, confusão na mente, perturbação na alma,
saia, vai embora. Nós mandamos, nós exigimos, agora em nome de Jesus, uma obra de feitiçaria, de macumbaria, uma obra de bruxaria, de magia negra, é desfeita nessa hora, é anulada nessa hora. Vamos, força das trevas, vamos, força do diabo, vamos, força do inferno, eu exijo, eu ordeno, sai, 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 vai embora. Nós mandamos, nós decidimos em nome de Jesus.